primeiro curso sobre ejaculação precoce do YouTube. Bom, pelo menos até hoje eu nunca vi nada parecido com o que eu pretendo fazer aqui. Sou o Thiago Tagliari, médico urologista. Hoje é um dia muito feliz pra mim, porque primeiro que eu tô com minha voz de volta, tava algum tempo sem conseguir conversar. Segundo que finalmente vou dar start a uma série de vídeos que eu tô querendo fazer há muitos anos, que é uma demanda que aparece muito no meu dia a dia, né? Que eu acredito que seja o dia a dia de muitos urologistas. Eu pretendo aqui com vocês fazer um mini curso online gratuito pra todo mundo, para as pessoas que têm esse diagnóstico ou acham que tem esse diagnóstico, poder ter a melhor arma para você poder tentar lutar contra esse problema que atrapalha tantos homens. Nunca nem vi. Né, que é a informação. Lembrando que aqui não substitui a consulta com um médico especialista, não substitui a avaliação de um bom terapeuta, fisioterapeuta, enfim, tá dado minhas advertências com relação a esse vídeo. Gostaria de começar com a primeira aula, né? Primeira aula falando sobre ejaculação precoce e formas de você melhorar isso sozinho, dentro da sua própria casa, e você com você mesmo, você tendo essa consciência do seu problema. Obrigado, amigo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é ejaculação precoce. Ejaculação precoce é a pessoa que, quando vai ter relação, acaba antecipando os finalmente, né? Isso trazendo algum tipo de transtorno, algum tipo de incômodo para essa pessoa. É verdade. Primeiro que é inerente a 20% dos homens. Em algum momento da vida ele vai ter esse tipo de problema. Agora ele se torna um desafio quando é um problema recorrente. Isso traz muita angústia, muito transtorno, muito problema. Então assim, esse nosso curso ele vai ter alguns módulos, tá? E como primeira aula, diagnóstico, entender e formas de você fazer o tratamento caseiro, né? É claro. Primeira coisa que é muito importante que nós teremos hoje nessa primeira aula. Primeira, a compreensão do assunto. Não tem como você pensar em cura de uma doença tão complexa se você não entende do assunto. Segundo, causas e como que é o desenvolvimento dessa doença. Aspectos psicológicos. Terceira coisa que nós vamos entender isso. E aspectos físicos. Isso vai ser nosso primeiro módulo da aula sobre tratamento da ejaculação precoce. Nosso mini curso de ejaculação precoce, certo? Então assim, para nós começarmos entendendo, tá? Vamos entender a ejaculação precoce. Tipo de ejaculação rápido durante a atividade sexual. O que é? Você, antes de você ter um tempo prazeroso, você acaba, né, chegando aos finalmente antes da hora. E isso pode acontecer de forma ocasional. Isso eu acredito que todos os homens, né, a maioria dos homens, vão enfrentar isso em algum momento da vida. Isso não constitui um problema, isso constitui um acaso. Agora, a partir do momento que se torna rotineiro, né, constantemente acontece isso, aí vira um problema que é muito importante você procurar um profissional para estar te ajudando. Entendendo a ejaculação precoce, é uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes. Você tem que entender que, diferente de um problema de saúde, por exemplo, uma pneumonia, que você vai lá tomar um remédio, trata, a ejaculação precoce é multifatorial. Dificilmente nós vamos ter um remedinho que você vai tomar e vai resolver seu problema. Dificilmente isso vai acontecer. Porque, como eu falei, é multifatorial. Isso envolve principalmente dois aspectos. Os aspectos psicológicos. O que são os aspectos psicológicos? O que se envolve? Tem aquela ansiedade de desempenho. Será que eu vou mandar bem? Será que tá gostando? Isso gera uma ansiedade, é um aspecto psicológico importante. Experiências sexuais negativas. Não é incomum a pessoa levar pro ato sexual alguma experiência que não foi tão boa, e isso pode atrapalhar o desempenho dela, ficar lembrando disso com frequência. Eu tenho vergonha de falar isso. Problemas conjugais. Às vezes problemas que você não resolve no seu cotidiano, na hora de levar para o momento de intimidade, falha. Você não consegue resolver. Será que um dia eu vou vencer na vida? Estresse, aquela rotina que suga sua capacidade de foco, de atenção, pode causar um problema que pode levar ao sistema de ejaculação precoce. Junto a isso, pode ter alterações hormonais. Não é incomum pacientes que têm alterações hormonais, por diversos motivos, terem uma dificuldade de ter relação, e isso pode levar a uma ejaculação precoce. Além disso, desequilíbrio de serotonina, que é aquele hormônio do prazer. Você ter comportamentos, né, atividades que baixam a serotonina, pode causar com que você tenha esse desequilíbrio leva você a uma ejaculação precoce. Predisposição genética. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição genética maior, um aumento da sensibilidade na glândula, isso pode causar uma ejaculação precoce. E condições médicas que afetam o sistema nervoso central. Aí, problemas neurológicos, trauma raquimedular, entre outras coisas, podem causar uma hiperestimulação e você acaba tendo uma ejaculação precoce. Entendendo um pouco os fatores contribuintes, quais são os aspectos psicológicos, né, que a pessoa precisa entender do ponto de vista psicológico. Tem uma historinha que eu acho muito interessante para explicar isso daí, que quem já passou em consulta comigo já deve ter escutado. Por exemplo, primeiro que a ejaculação precoce está muito relacionada com a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa muito importante do nosso corpo. Imagina que você está andando na rua, 10 horas da noite na sua cidade, uma rua escura, e você é assaltado nessa rua. Vai dar um mês, você vai andar na mesma rua no mesmo horário. Como que você vai estar? Você vai estar atento.
você vai estar com medo, você vai estar apreensivo. Isso é sua ansiedade te protegendo de uma situação de dor. Quando tá te protegendo dessa situação de dor, você quer sair dali. Quer dizer, às vezes não. E o que acontece com a pessoa que tem ejaculação precoce? Quando ela tá tendo uma relação sexual, por algum daqueles motivos que eu mencionei anteriormente, ela pode querer sair dali a todo custo. Isso causa uma dor. Essa ansiedade, levando essa dor, faz com que ative o principal gatilho para causar um relaxamento, porque dor leva estresse, o próprio organismo tenta diminuir. Como que ele faz? Leva ao orgasmo. O orgasmo faz relaxamento e a pessoa, ela tem ejaculação. É um dos mecanismos que eles explicam por que pessoas ansiosas têm ejaculação precoce. Mas é muito importante entender essa parte, o papel dos elementos psicológicos nessa doença para você conseguir fazer o tratamento. Que nem eu falei, ansiedade de desempenho. Você não sabe o que aconteceu anteriormente com essa pessoa, que tá levando ela a querer, quer impressionar, uma pessoa que ele admira muito, uma pessoa que ele coloca fora do seu nível, a pessoa olha a pessoa com um ar de superioridade, enfim, por N motivos, pode levar essa pessoa a ter uma ansiedade de desempenho. Além disso, que nem eu falei, a pessoa pode ter traumas, experiências sexuais traumáticas, problemas de autoestima. E como que você faz a abordagem dessas pessoas? Não tem jeito, você precisa entender isso daí e precisa tratar como terapia. Vamos ao próximo caso, então. Terapia e aconselhamento. O seu médico, ele vai saber escutar isso de você, vai saber qual que é o melhor caminho para fazer isso, mas o papel do psicólogo é fundamental. E não tem prazo, viu, gente? Quem faz psicólogo, acho que às vezes, mas eu tô no psicólogo há 2 anos, eu acho que tá bom pra mim. Não tem prazo. O psicólogo, ele cada vez vai cavando mais fundo na sua vida. Cada vez ele vai entendendo mais aspectos da sua vida. Isso leva tempo e às vezes anos. Foi há 84 anos. Não é incomum isso levar anos para você conseguir fazer esse entendimento para você se sentir melhor. Junto com isso, tendo o conhecimento dos aspectos psicológicos, quais são os aspectos, o impacto da comunicação, né? Todos os livros, todos os artigos que a gente lê sobre ejaculação precoce, a primeira coisa, conversar com o parceiro. Você precisa ter essa coragem. Ter esse diálogo aberto com o seu parceiro, que não é muito fácil. Esse diálogo aberto vai abrir o canal para vocês poderem se entender e poder chegar numa conclusão do que pode ser feito para melhorar. E isso, quando não é aberto pro bate-papo, pode ter um impacto muito negativo. Pode ter frustração, diminuição da satisfação dessa pessoa com relação à autoestima. O outro parceiro, às vezes, se questiona se tá tudo certo, se há algum problema com ele. E isso acaba levando um distanciamento emocional. Isso pode afetar, muitas vezes, com o término desse relacionamento. Então, comunicação eficaz é fundamental. Precisa ter um diálogo aberto e claro. A pessoa não pode ter dúvidas do que você está pensando. Os parceiros podem explorar juntos e faz parte do tratamento explorar juntos os aspectos da ejaculação precoce para tentar resolver ela. Então é muito importante essa conversa com o parceiro. E quando você procura ajuda profissional, principalmente quando é uma coisa, que nem eu falei, recorrente, está atrapalhando sua vida, né? Uma coisa que está acontecendo mais vezes do que você gostaria. E tem técnicas de autoajuda que até podem ser benéficas para você. Meditação, conversar, mindfulness. Isso ajuda muito, mas é fundamental você ter o acompanhamento com um profissional que entenda disso, de preferência um terapeuta sexual ou um psicólogo habituado nessa questão. Por quê? Ele vai te ajudar tanto no acompanhamento, em identificar esses fatores, diagnóstico preciso. Muitas vezes a ejaculação precoce, que nem eu falei lá, alterações hormonais, alterações genéticas, ele pode estar encobrindo um diagnóstico, uma coisa que está passando desapercebida. Ele ajuda principalmente você a abordar essas condições médicas que podem estar mascaradas aí, que não estão dando nenhum sintoma a não ser a ejaculação precoce. Para terminar a nossa primeira aula do nosso mini curso de ejaculação precoce, qual conclusão nós chegamos? Que você precisa compreender que você tem um problema, né? Você compreendeu que você teve um problema, você precisa superar essa condição, né? Então a compreensão é muito importante. Você precisa investigar os aspectos psicológicos e físicos. Aspectos psicológicos, com o psicólogo, aspectos físicos, com o seu médico. E o conhecimento e apoio corretos. Você precisa procurar, essa palavra é muito utilizada, uma rede de apoio que pode te ajudar. Pode ser seu médico, um amigo. Melhor pessoa para fazer isso, o seu parceiro, a pessoa que você está tendo essa relação, que você está tendo esse problema durante o ato sexual. Isso vai trazer um maior bem-estar e vai levar a um aumento da intimidade e maior satisfação. Beleza? Essa foi a primeira aula. Tentar fazer uma aula desse mini curso por semana e deixar disponível para todo mundo aqui na internet. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem. Vai ter o maior prazer em estar respondendo vocês. Um abraço e até a próxima.